Quando eu pego um celular como esse, a primeira coisa que as pessoas tentam observar, quando eu viro de frente, é qual aparelho que é, qual que é o fabricante. Quando nós viramos esse aparelho de trás, você já sabe quem é o fabricante, pelo design do aparelho você consegue até imaginar qual que é o modelo desse telefone. Só que chamar de telefone, chamar de celular é quase uma afronta para um fabricante que transformou aquilo lá num smartphone. Por que um smart? Por causa da tecnologia embarcada. Mas o que eu quero mais que você entenda é que quando você olha uma taça como essa, um cálice como esse e um pão como esse, a primeira coisa que acontece é, do mesmo jeito que ali cabe uma tecnologia embarcada, aqui cabe revelação e fundamentação. Eu não quero que você se sustente nas bases, porque uma base não sustenta uma casa. O que sustenta uma casa são fundamentos. Então, hoje eu quero explicar para vocês de uma forma prática, definitivamente prática, como que você pode ceiar de uma forma genuína, bíblica, revelada e que vem de dentro do coração de Deus. É uma responsabilidade muito grande pegar um cálice como esse e um corpo como esse daqui. Muito grande de verdade. Vou explicar para você o porquê que é muito grande. Sabe por que é muito grande? Porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma revelação muito profunda, extremamente muito profunda. Os textos áureos que nós vamos utilizar aqui como fundamentação é Mateus capítulo 26, do 26 ao 30, Marcos 14, do 22 ao 26, Lucas 22, do 14 ao 20 e 1 aos Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 25. Mas não 23, desde o primeiro versículo até para frente um pouquinho de 25, que é o que é muito utilizado. Para quem não sabe, 1 Coríntios 11 é o capítulo mais utilizado na Terra quando se vai ministrar aquilo que nós chamamos de Santa Ceia, terminologia não bíblica. É um termo que nós temos hoje na cadeia temática, tá? Cadeia temática. E lembrando que cadeia temática não é Bíblia, é um título de organização que as pessoas colocaram acima de um texto bíblico só para localização, geolocalização, né? Latitude e longitude, assim como os versículos, assim como os capítulos que eu já mencionei para vocês. Existem perguntas que elas não querem calar. Wagner, eu preciso batizar nas águas para que eu possa ceiar? Wagner, eu vou ser salvo se eu não ceiar? Essa resposta o ladrão da cruz ele pode responder. Porque ele foi e não ceiou. Também não batizou. Wagner, eu preciso batizar para ceiar? Você precisa definitivamente ter o seu coração em Cristo. Se você tiver o seu coração em Cristo, você já pode comer do corpo dele e beber do sangue dele. Porque, afinal de contas, por mais que nós tenhamos uma conotação gigantesca de uma obra, nós não podemos sistematizar uma coisa cuja as Escrituras, tira as Escrituras, a Bíblia, tira a Bíblia, o Novo Testamento não te pede para fazer isso. Wagner, quantas vezes eu deveria ceiar? Todos os dias. Mas por que eu ceio uma vez por mês? Por causa de uma didática, por causa de um custo financeiro, por causa de um monte de outras coisas que infelizmente hoje as instituições elas carregam. A Igreja Católica considerada como errada, todo culto que você for lá dentro de uma igreja, ou toda missa, você vai ver eles ceiarem. Se nós seguirmos os textos do jeito que eles nos pedem para seguirmos, definitivamente a ceia ela precisa ser como um alimento diário, literalmente diário. O que você come é esporádico, mas aquilo pelo qual você se alimenta, isso é diário. E você aprende em João 6 que o corpo dele é um alimento. E alimento é aquilo que nós comemos todos os dias. Todos os dias. Pizza a gente come, arroz e feijão a gente se alimenta. Entendeu a diferença de dia, o todo dia e o de vez em quando?
Quando nós pegamos esses textos aqui na Bíblia Sagrada, eles nos trazem muitas conotações. A primeira delas, Wagner, eu reparei que quando você pegou o cálice, esse cálice tinha uma cor diferente. Ele não tinha aquela cor de suco de uva, né? Ou que a Bíblia chama de fruto da vide. Sabe por quê? Porque não foi isso que Jesus quis demonstrar para você. Por mais que Jesus disse que aquele cálice tinha o fruto da vide, ele disse que esse cálice, definitivamente era o cálice no sangue dele. Na aliança, o cálice era aliança no sangue dele. Então, quando nós pegamos esses capítulos todos, nós observamos que a Bíblia já começa a nos descrever a terminologia de cálice e também de sangue. Quando você vai para Apocalipse, que você vê alguns versículozinhos ali dentro, você vê que em Apocalipse você fala da prostituta que tinha um cálice com todas as abominações ali dentro. Eu te pergunto, como é que você coloca abominações dentro de um copo? Porque a gente está falando de obras em abominações. Então existem vários textos que vão trazendo sentido às coisas. E o primeiro conselho que eu quero que você tenha é que você não siga um rito como todas as demais pessoas te explicam. Por quê? Quando você pega a Bíblia e lê 1 Coríntios capítulo 11, qual que é a primeira coisa que acontece? Você fica com aquele desenho do que é uma ceia. E a ceia para as pessoas hoje é um suco de uva, um pedacinho de pão, e a gente perde o verdadeiro sentido do que é aquele pedacinho de pão. A gente perde o verdadeiro sentido do que aquilo lá significa para as pessoas. E sabe o que me deixa mais atônito quando se trata de ceia? É que as pessoas, elas não sabem quem pode ministrar, quem pode participar, qual é a forma certa de participar e o que afinal de contas Jesus quis dizer com aquilo. Então você fica com a ideia de que a ceia é um suco de uva ou vinho, né? Que é o mais importante que eu quero que vocês enxerguem, e que Paulo traz de verdade uma conotação para as pessoas que estão ali dentro. Porque afinal de contas, em Coríntios capítulo 11, 23, quando eles começam a ceiar, Paulo antes faz uma exortação muito profunda, dizendo para eles, gente, no meio de vocês tem gente se embriagando, no meio de vocês tem gente comendo demais enquanto outros não comem. Já aprendemos ali que ceia não é um pedacinho de pão e nem um pouquinho de suco de uva, naquele negocinho que mais parece um negocinho de unha, sabe que você põe assim para poder costurar? Aqueles negocinhos bem pequenininho. Nós já aprendemos que ceia era uma janta. No versículo 7 fala que é uma janta. Em 1 Coríntios 11, nos primeiros versículos, fala que é uma janta. Afinal de contas, como é que você vai comer muito e o outro ter fome? Porque era um lugar onde eles comiam. Você entende? Ali eles estavam bebendo vinho alcoólico, sendo que nós precisamos discernir 3 parâmetros cruciais. Nós temos a ceia que acontece no dia de hoje, nós temos a ceia que Jesus estabeleceu, tá? E nós temos a Páscoa. Então as pessoas não sabem nem o que são pães asmos, nem o que é Páscoa, quem dirá o que Jesus fez. Jesus é o Cordeiro Pascal, como nós já aprendemos. E sabe o que me deixa mais desesperado? Que a falta de entendimento nisso faz 1 Coríntios capítulo 11 ser um problema na vida das pessoas. Quer ver? Quando se fala de festa de pães asmos, a gente está falando do povo do Egito que venceu. E como eles venceram, eles saem de dentro do Egito desesperados porque Deus pediu para arrancar eles lá de dentro o mais rápido possível. Eles saíram tão rápido que não deu nem tempo deles colocarem fermento na massa. Então, aquilo virou uma festa para eles, porque era a alegria que eles saíram, que eles venceram, sabe? Eles venceram. Aquele momento de vencer deles fez com que eles saíssem naquela festa dos pães sem fermento. Asmos, tá vendo que legal? Aquela festa toda ganhou um nome. Qual que é o nome? Páscoa. A Páscoa foi o nome da vitória deles. E sabe o que eu acho mais interessante disso tudo, povo maravilhoso? É que essa Páscoa, para ser Páscoa, precisou-se imolar um cordeiro. Um cordeiro precisou ser imolado, você sabia disso? Foi necessário que um cordeiro fosse sacrificado. Então nós temos a festa sem fermentos
e nós chegamos numa reunião, nós temos um vinho fermentado e um pão cheio de fermento para a gente ceiar. Então, nós não estamos fazendo Páscoa, né? Mas a Páscoa era uma janta, né? Uma comida bem cheia. E nós chegamos no lugar, nós temos um pedacinho de pão minúsculo, bem pequenininho. E o pastor usa uma taça como essa, né? Mas a igreja recebe um pouquinho de suco de uva, que pode ser de tudo quanto é jeito, inclusive cheio de agrotóxico, cheio de corante, de tudo quanto é jeito que você pode imaginar. Naquela época era um fruto da vide, algo puro, sem álcool, sem fermentação, nem natural, nem química, que fazia com que o vinho se tornasse bebida forte e fosse inaceitável para todo mundo, quem dirá num momento como aquele. No meio de uma festa pascal, né, uma festa de comemoração que eles saíram do Egito, da escravidão do Egito, aparece Jesus, gente. E Jesus pega o pão e dá graça sobre aquele pão. Sabe o que eu acho mais engraçado? Ele não deu graça da janta, ele não deu graça da festa. Ele levanta o pão e agradece ao pão, consagra o pão, dá graça por causa daquele pão. E ali ele estabelece algo maravilhoso. A primeira coisa que ele declara é que aquele pão é o corpo dele. Essa é a primeira coisa que ele declara. Então qual que é o conselho que eu te dou? Não lê primeiro Paulo. Ele é o aluno. Leia Jesus. Ele é o professor. Nunca confunda o ensino do aluno com o ensino do professor. Comece pelo professor, que aí você vai entender o que é o original. Aí depois você estuda o aluno, que aí você vai perceber que o aluno não está contrariando o professor. Certo? Aí você dá o verdadeiro sentido do que Paulo disse. Aí você vai anular o terceiro problema que nós temos, que é essa ceia que nós temos no dia de hoje, que não se parece com o que Jesus pregou e também não se parece com o que Paulo pregou. Então as pessoas elas não têm discernimento do que está acontecendo. Transformaram a ceia do Senhor em um memorial e não em uma memória. Memória é o que você lembra, memorial é um rito religioso. Olha para você ver que problemão que a gente já vai encontrando. Não é isso? Então, olha para você ver que interessante. Jesus estabelece que isso daqui é o corpo dele. Vamos ler? Enquanto comiam, Mateus capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoando, só abençoou o pão, o resto da ceia não. E o partiu e deu aos discípulos dizendo... Então, peraí, Wagner, você quer dizer então que aquela ceia não é o que Jesus estava fazendo? Não, porque agora é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não era a janta de comemoração da Páscoa. Opa! Então não era a Páscoa dos judeus. Não. Não era a festa dos pães asmos junto com a Páscoa, que os dois eram juntos. Não. Era o quê? A ceia do Senhor. Porque Jesus estabelece algo diferente ali dentro. E você vai perceber que essa ceia do Senhor também não é a ceia que nós temos ultimamente dentro das igrejas. Que acontece uma vez por mês ou no primeiro domingo do mês. Afinal de contas, Jesus não pediu para fazer um memorial. Jesus pediu para eles se alimentarem daquilo. Para eles entenderem que aquilo é uma comida verdadeira. Que aquilo lá definitivamente é uma comida espiritual. É a verdadeira comida. A verdadeira bebida. Olha que legal, né, gente? Então vamos lá. Partiu e deu aos discípulos dizendo: tomem e comam. Isso é o meu corpo. Em João capítulo 6, Jesus descreve que Ele é o pão da vida. Olha que coisa mais linda, gente. Ele é o pão da vida. Ele é a verdadeira comida e a verdadeira bebida. E aquele que se alimenta dele vive por Ele. Olha que coisa mais linda, gente. Coisa tremenda. Então essa é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Wagner, então o que eu preciso fazer, Wagner, para que eu sei do jeito certo? Eu vou fazer transubstanciação, ou seja, quando eu morder vai sair sangue da minha boca? Não. Sabe o que você vai fazer? Quando você for pegar um elemento como esse, a primeira coisa que você tem que fazer é, através da intenção, fechar os seus olhos, não só consagrar esse pão físico, mas abençoá-lo e trazer a realidade do corpo de Jesus, a realidade do que aconteceu na cruz do Calvário, para esse pão que está aqui. Você vai fechar os seus olhos, vai lembrar do corpo de Jesus moído, vai lembrar da
obra de Jesus na cruz. Você vai lembrar em Colossenses que aqui habita a plenitude da divindade, mas antes da gente chegar na plenitude da divindade, foi aqui que ele foi moído pelos nossos pecados. Foi aqui que ele recebeu a paga dos nossos pecados. Foi aqui que arrancaram sucros das costas dele, como disse o salmista. É aqui que está a cura. É aqui que está a restauração do corpo. Aqui que está o DNA da Trindade, tira a palavra Trindade, do ser tricotômico. É aqui que está o DNA de Deus. É aqui que está definitivamente tudo que eu preciso para que eu me torne um nele, ele um em mim. Porque aqui é a verdadeira comida. Aqui que reestabelece os códigos. Aqui que faz com que eu me torne Jesus, o corpo dele, ele meu cabeça. Você consegue entender? Então eu começo a intencionar e falar, Deus, que a realidade do corpo de Jesus venha para cá. E eu passo a acreditar naquilo. Eu passo a acreditar que está sendo transferido de lá para esse pão a realidade de Jesus. E ele dá esse pão aos discípulos, né? E diz para os discípulos, esse é meu corpo. A seguir, Jesus pega o cálice. Olha que legal. Você pode falar assim, Wagner, por que Jesus não pegou? Você pode replicar minha frase. Por que o texto não diz que Jesus pegou o sangue? Porque Wagner precisa colocar em algum lugar, né? Mas repara para você ver que interessante. A seguir, Jesus pegou um cálice. Por que um cálice? Porque já há um código por detrás desse texto que traz um cálice. Jesus já estava anunciando para eles aqui. Porque a palavra cálice utilizada aqui em Mateus capítulo 26, no verso expresso 27, é a mesma palavra que diz quando Jesus reclama ao Pai falando assim, aparta de mim esse cálice. A palavra cálice é a obra. Jesus está dizendo para eles assim, queridos, primeira coisa que Jesus está dizendo para eles aqui, primeira coisa, esse cálice definitivamente é a obra que eu estou fazendo. Eu vou fazer uma única obra vicária. Eu vou morrer uma única vez e toda a obra que eu vou fazer vai ser uma vez só. Aí a primeira coisa que acontece, Jesus está pegando toda essa obra e está entregando ela nas mãos dos apóstolos e dizendo para eles, olha, peguem o meu cálice, que vocês vão beber dele. Pega o meu cálice, porque eu estou transferindo para vocês aquilo que eu vivi uma única só vez, vocês também vão viver. Porque isso é ceia. Ceia significa que as obras que eu tenho, eu estou transferindo para vocês agora, meus discípulos. E vocês vão receber essas obras. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebam todos dele. Sabe o que Jesus está dizendo? Que essa obra que Jesus está entregando para a vida deles é o que vai saciar a sede deles por justiça, a sede das bem-aventuranças. É nesse cálice que Jesus está entregando para os discípulos que vai saciar a sede deles. É nesse cálice que ele vai renovar através da aliança do sangue dele as obras dos discípulos. Cada vez que nós ceamos, renova o pacto de Jesus conosco para que nós cumpramos a obra de Cristo, preguemos o Evangelho, venhamos a estabelecer o reino de Deus na terra e o mais importante de tudo, cumpramos a verdadeira obra de Deus aos homens. Qual a verdadeira obra que Jesus estabelece? Antes de 2017 a gente já prega isso, gente. Há muito tempo antes. Hoje que está estourando esse título, essa terminologia para as pessoas. Sabe qual que é a obra? Que o Pai enviou Jesus, o Filho, na terra, para que nós viéssemos a crer que Deus é o Pai e que Ele enviou o Seu Filho na terra e que nós viéssemos a conhecê-lo e nos relacionássemos com esse Pai. Essa é a obra de Deus.
para que anunciemos o Evangelho, para que preguemos essa verdade às demais pessoas, este Evangelho às demais pessoas. Você está conseguindo entender a importância de entendermos o que está acontecendo aqui? É muito importante que você entenda isso.